Olá, eu sou Celisa Barbalho, do canal do programa Reacendendo o Seu Relacionamento, e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante, que é a diminuição do desejo sexual em mulheres após o nascimento dos filhos. Então, vamos começar com uma pergunta que uma das seguidoras me fez, que é o seguinte: o que é o desejo sexual? O que é o desejo sexual? O desejo sexual é a primeira fase o desejo sexual é a primeira fase da resposta sexual humana. Então, as fases, quais são? Você tem um desejo, começa o desejo sexual, depois a pessoa se excita, isso é teoricamente e didaticamente. A pessoa se excita, depois a pessoa chega ao orgasmo e aquela resolução gostosa após o orgasmo. Então, vamos clarear um pouquinho isso. A resposta sexual, ela começa, vamos pensar como é que começa essa resposta sexual? A resposta sexual, o start, o começo, tem a ver com os órgãos dos sentidos, como a pessoa é atiçada a olhar para alguém e se interessar. É uma coisa que é mágica, nós não sabemos dizer, por mais que existam teorias importantes sobre a atração sexual. O mais importante é dizer o seguinte: o desejo sexual, ele começa com um start. Você olha para uma pessoa, se interessa, então às vezes os olhos, o visual, você olha para alguém e você fica interessada. Você toca na pessoa, o toque é muito importante na atração sexual. Ou você ouve uma voz e fica encantada. Meu Deus, que voz! E você beija alguém e fica tremendamente excitada. Então, o que acontece? Esses estímulos dos nossos órgãos dos sentidos, quando alguém nos vê, nos ouve, nos toca, e quando tem o beijo, então esses estímulos são levados ao cérebro e o cérebro manda informações para o corpo. Não, mas vamos voltar um pouquinho. Então, os estímulos sexuais dos nossos órgãos dos sentidos, que nós já dissemos, são 5 órgãos dos sentidos, levam informações ao cérebro. E lá no cérebro se processam nossas fantasias sexuais, nossas ideias eróticas. Ai, que legal, que bom seria estar com essa pessoa numa praia, assim, e as nossas fantasias sexuais começam a rolar. E aí, a partir das fantasias, o cérebro manda informações para o nosso corpo para preparar o corpo para a atividade sexual, que no homem significa a ereção e na mulher significa a lubrificação. Então, se os parceiros se tocam, se beijam, se afagam, tem chamego, esse fogo começa a se alastrar pelo corpo. E é muito, digamos, tem muito estudo sobre isso, e principalmente sobre a sexualidade feminina. Alguns autores, algumas autoras
por exemplo, Rosemary Basson, uma canadense, ela diz o seguinte: nem sempre a mulher entra numa relação sexual consciente do seu desejo. Às vezes a mulher entra na relação e tem outros motivos para se relacionar sexualmente com alguém que não aquele desejo, aquele fogo. Então, se o homem ou se o parceiro acaricia, abraça, beija, faz chamego, fala umas coisas apimentadas no ouvido, a mulher quer se sentir amada, desejada, ela quer ter prazer e dar prazer para o parceiro. Então, esses autores dizem o seguinte, que aí a mulher pega, como dizer, ela não tem consciência no início da relação sexual, mas depois ela, digamos, pega no tranco, conforme ela é estimulada. Então, e é tão interessante a gente falar isso, porque na fase da conquista, quando o casal está ali, né, começa a paquera e tem o olhar, e tem o chamego, e tem isso, o desejo está mais aceso, porque tem essa questão da conquista. E o que acontece? Depois o casal, né, se une, não somente necessariamente se casam, mas resolvem morar junto e começam uma intimidade, e a tendência é que a vida vai fazendo com que as pessoas tenham muito mais afazeres, e às vezes as relações sexuais ficam o último do último, da última atividade do dia, por exemplo, se tiver tempo. E quando isso acontece na fase de pós-gravidez, por exemplo, que o nosso tema hoje é esse, por que a mulher esfria, por que o desejo sexual diminui após a chegada dos filhos, nós vamos falar um pouquinho disso. Então, uma seguidora pergunta, o que é isso? O desejo diminui após o nascimento dos filhos? Por que isso acontece? Então, vamos tentar responder. É normal que o desejo sexual da mulher diminua um pouco após a chegada dos filhos. Por que isso, gente? Quem é mulher, quem já teve filho, sabe como é intenso a chegada de um filho em casa. Então, é normal. Por quê? Porque a mulher fica acordada dia e noite para cuidar do bebê. E isso consome muita energia da mulher. Por exemplo, amamentar. Amamentar é muito prazeroso. Eu tive 3 filhos, amamentei os 3 filhos e é muito gostoso realmente. Então você sentir aquela mãozinha do bebê no seu seio, assim, aquele olhar carinhoso. Não é à toa que a natureza nos provê do hormônio ocitocina. A ocitocina é o hormônio do apego, é o hormônio do amor. Então, quando a mulher vai amamentar, ela produz muito a ocitocina. Então, aquele contato maravilhoso que só é da mãe e do bebê, aquele olhar, o olhar da mãe na criança, o olhar da criança na mãe. E vocês já observaram? É interessante que quando a mãe está amamentando e chega uma pessoa e a mãe se distrai e conversa, dá um dedinho de prosa, o bebê dá uma mexida assim, dá uma ralhada com a mãe, como se ele falasse, a senhora é minha agora. Então, amamentar é muito prazeroso. E então, as atividades da mãe com o bebê pós-nascimento é muito estressante, gente. Então, tem que dar mamar, e apesar de ser muito prazeroso para ambos, para a mãe e para o filho, para a filha,
consome tempo e energia da mãe. Então a mãe tem que dar mamar, tem que botar para rotar, tem que dar banho no bebê, tem que trocar fralda, tem que botar para dormir. E a mãe se concentra naquele bebê. E é muito importante que a mãe se concentre somente no bebê, né, nos primeiros dias, nos primeiros meses, porque é o principal foco de atenção da mãe. E a mãe, e o bebê precisa da mãe, o bebê precisa de contato. Muitos clientes em terapia falam de uma sensação de abandono, de uma sensação de tristeza, e muitas vezes isso tem a ver com esse começo da vida. Mas só que, se a mãe se concentra somente no bebê e deixa o parceiro, e deixa, digamos, se a mãe tem outros filhos, se ela deixa os outros filhos de lado, isso vai causar um certo desconforto e vai desequilibrar a família. E, na verdade, vamos e convenhamos, eu fico pensando, minha mãe teve 10 filhos, fora os 4 abortos que ela teve. Então, ela tinha que se multiplicar, ao contrário, tinha que multiplicar a sua energia, tinha que se dividir em tantas pessoas, tantos papéis, mesmo que seja uma mãe só, ela tinha que se dar a tantas pessoas. E aí eu estou falando de uma coisa que é muito legal, que é a mãe equilibrista. E o que é isso? Ser mãe equilibrista. Ser mãe equilibrista é aquela que tenta cuidar de todo mundo. Ela cuida do bebê, ela dá mamar para aquele bebê, ela dá atenção para uma pessoa, ela dá atenção, ela cuida da casa, ela tenta pelo menos cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Nós somos equilibristas, e vocês que estão aí me ouvindo, que já passaram por isso, ou amigas que possam ter passado por isso, vocês devem saber, a mãe é equilibrista. E o que é isso? Nós precisamos de dividir o nosso tempo com a chegada dos filhos, não é só aquele filho. Nós precisamos de ter tempo para o bebê, a mãe precisa de cuidar de si mesma, ela precisa de comer, ela precisa dormir, ela precisa tomar banho, e o banheiro. Quantas mulheres às vezes me relatam, e eu na minha época também, que eu tive filhos, e isso já fazem entre 45 e de 40 a 45 anos atrás, às vezes a gente não tem vontade não, a gente tem vontade, mas às vezes a gente não tem nem tempo de ir ao banheiro. Você vai ao banheiro, aí os filhos vão juntos. Então, por que nós precisamos dividir o nosso tempo? Para que haja harmonia na família. Quer dizer, a mulher precisa cuidar de si, cuidar do marido, cuidar dos filhos e cuidar do bebê que chegou. E como é que nós podemos... E aí é natural, como eu estava falando, e aí é natural que a mulher vá perdendo esse desejo que antigamente era muito forte e o casal não podia nem triscar que já estava, querendo ter relação sexual, o que é muito saudável. Mas aí, uma outra pessoa aqui está me perguntando o seguinte: e o que é normal? É ter sexo todo dia? É ter sexo 3 vezes por semana? O sexo, gente, é algo que a pessoa vive pessoalmente, e isso não se transfere. O desejo sexual que uma pessoa tem não é o mesmo que outra tem. Então, não dá para responder o que seria normal. Para mim pode ser normal 3 vezes por semana, para você pode ser normal 3 vezes ao dia.
E não há uma regra geral. E é algo que eu percebo que as pessoas ficam muito ligadas, é o que é normal, o que não é normal. Não, a vivência da sexualidade é algo pessoal e intransferível. Agora, dá para você comparar na sua própria vida. Digamos, aquele casal que tinha sexo 10 vezes por semana, às vezes 2, 3 vezes ao dia. E aí, após a chegada dos filhos, fica com zero sexo, nada de sexo durante a semana. Isso é de se questionar por quê. Então, outra pergunta aqui é como fazer se após a gravidez, né, a penetração fica mais dolorida. É comum, se as mulheres têm parto normal e elas fazem aquela sutura, né, no períneo, às vezes ali fica dolorido. Mas a natureza humana cuida disso. Não é que a mulher vai ficar eternamente com dor na penetração. A dor na penetração, se ela se mantém nesse pós-parto por longo tempo, é importante a mulher procurar o ginecologista para ver se houve uma boa cicatrização, se precisa passar alguma medicação para que ela possa naturalmente voltar a exercitar, a ter a sexualidade. Por que, gente, isso? Porque sexualidade é prazer, sexualidade é vida, é energia, é a fusão mais bonita que eu acho que existe na Terra. Quer dizer, alguém quer ser penetrada e alguém quer penetrar. Então, é muito íntimo, é muito forte e é fonte de saúde. Agora, uma pergunta muito importante que eu quero deixar. Então, bom, só voltando a essa pergunta, não sei se eu respondi. Se a mulher começa a ter dor na relação, no pós-parto, então procure o seu ginecologista para ver como é que está essa cicatrização e o que ela pode usar. E também nós sabemos que existem lubrificantes importantes que a mulher pode usar para facilitar a penetração, né, naturalmente. Agora, vamos responder a uma pergunta aqui. Como é que a mulher pode melhorar essa queda do desejo no pós-parto, após a chegada dos filhos? Nós precisamos buscar saber em função de que esse desejo diminuiu. A mulher relata cansaço, falta de tempo. Eu prefiro 1000 vezes dormir quando tem um tempinho. Eu prefiro 1000 vezes dormir a transar. Ok, isso é uma fase, isso é biológico, a mulher está toda... existe um período de adaptação, o casal que antigamente era só os dois, agora precisa se abrir para a entrada de outros filhos. Mas é importante ver o seguinte, se essa falta de desejo perdura infinitamente, há que se ver em função de que esse desejo caiu tanto. Então, buscar saber em função de que esse desejo caiu. Por exemplo, essa falta de tempo, ela é real ou ela é uma punição ao parceiro? Na verdade, a chegada de um bebê em casa é uma festa, não é? Eu tive 3 filhos e tenho 4 netos e está chegando proximamente a 5ª neta. Então,
eu percebo isso na minha vida e na vida dos meus filhos, genros, noras e netos, que a chegada de um bebê, ela dá uma desestruturada na família. Mas é um tempo em que a família se desestrutura, entre aspas, para depois se reestruturar. Então, é preciso pegar, e cada caso é um caso, olhar para cada caso e pensar, será que a mulher, com essa desculpa, porque nós mulheres, pela nossa formação, pela nossa educação, muitas vezes repressora da sexualidade, nós às vezes nos distraímos e nos envolvemos com várias outras coisas e deixamos o parceiro de lado e deixamos o sexo de lado. E aí, por que isso? Há que se perceber, procurar saber em função de que a mulher está usando a desculpa do filho, o cansaço, o sono, a preguiça, a indisposição. Às vezes a mulher fala, tô gorda, tô com os pneuzinhos aqui. Gente, sexualidade é vida. E naturalmente a mulher vai voltar a ter desejo sexual. E isso é muito bom, porque vai elevar a autoestima dela, vai elevar o humor, vai dar mais vigor e mais energia para a vida. Então vamos lá. Muitas mulheres, elas usam essa falta de tempo para punir o parceiro. Só que elas não percebem que ao punir o parceiro, seja por que motivo for, porque não ajuda em casa, porque não foi gentil, é porque eu fiquei magoada, tal. Aí a mulher vai se fechando e desconta na negação da sexualidade. Sexo nem vê. Uma cliente recentemente me disse, um caso verídico, que uma amiga dela, antes de se dispor a ter sexo com o marido, que ela faz uma lista, e você imaginem a sofisticação da moça, da senhora. Ela faz uma lista no computador e fica com essa lista na mão. É de rir, né, gente? Fica com essa lista na mão e vai ticando lá. Deixou a toalha solta no banheiro. Aí, então, ele já não merece sexo. Deixou a roupa bagunçada por aí, na sala de televisão. Então, gente, isso é falta de diálogo. Isso é falta do casal sentar e conversar, da mulher falar sobre suas necessidades, da mulher pedir ajuda. Então, vejam lá, mulheres que usam falta de tempo, cansaço, bebê deu trabalho, para punir o parceiro, na verdade elas estão se punindo, porque está faltando diálogo, está faltando energia, está faltando troca, está faltando afeto. Então, quando chega um bebê em casa, o que fazer para resolver esse problema da falta de disposição da mulher para o sexo quando teve bebê? Há que se reestruturar a família, a casa. Dividir tarefas. Por quê? O que acontece? Às vezes, a própria mulher, ela está tão centrada, sabe? Tão centrada na cria. Eu já tive situações assim na minha própria vida e observo as pessoas. A mulher, nós somos fêmeas, então nós estamos tão centradas nos nossos bebês, nas nossas crias, que a gente não quer dividir tarefa. Então, como resolver isso? Pedindo ajuda. A mulher precisa saber falar, precisa saber pedir ajuda, dividir tarefas, gente, dividir responsabilidades. E se o casal já tem outros filhos,
a mãe pode incluir os outros irmãos no processo também. Dialogar, né? Pedir ajuda. O parceiro precisa de ajudar, sim. Os filhos, se a mulher puder ter ajudantes, as avós, né? As comadres, as madrinhas, tem muita gente que pode ajudar. E é uma coisa tão interessante, tão importante, que eu percebo isso, né, como mulher, como a maternidade é importante para a gente, existe toda uma situação de ajuda, que as pessoas ajudam aquele casal que teve bebê. E eu me recordo que quando meus netos paulistanos nasceram, eu passei em torno de um mês, acho que um mês ou um pouco mais de um mês, lá ajudando minha filha. Então, e eu perguntava para ela, e eu não queria invadir, e essa história de ser psicóloga é complicado, sabe por quê? Porque às vezes a gente não lida naturalmente com as coisas. A psicóloga se cobra. Ai, meu Deus, eu não quero invadir a casa, eu não quero que ela ache que eu sou demais, mas também não quero que ela ache que eu sou de menos. Então, eu me lembro que eu cheguei para minha filha, a primeira neta nasceu, eu disse, o que você quer? Que tipo de ajuda que você quer? Eu me recordo muito bem que ela falou, mãe, você cuida da casa para mim, cuida das compras, organiza aí, peço ajuda, senhora, para organizar essa estrutura da casa, que eu quero cuidar do bebê. Então, e é assim mesmo. E eu me lembro na minha vez, quando eu fui ter filhos, no meu primeiro filho, então, eu tinha 24 anos, e eu me recordo que eu morava distante da casa da minha mãe, e lá vinha minha mãe e uma tia me ajudar a dar banho no bebê, meu primeiro filho. E aí, gente, mas eu queria tanto ser a tal, queria tanto dar conta, que depois de uma semana eu falei para minha mãe, não, mãe, ó, tá tudo bem, já tô dando conta e tal. Então, essa questão que é muito forte em nós queremos dar conta, a gente quer cercar a nossa cria de tudo. E às vezes, muitas vezes, nós não damos conta. Por quê? A mulher é uma situação muito delicada. Então, voltando aqui um pouquinho, esse assunto me entusiasma muito e às vezes eu estou falando assim, vou pegando atalhos, mas voltando. É importante que a mulher saiba pedir ajuda, seja para o parceiro, para a secretária, para a pessoa que ajuda, pedir uma avó, pedir uma tia, porque é muito comum as pessoas quererem ajudar. Agora, se a mulher se tranca, se a mulher quer dar conta de tudo, como eu quis dar conta com o meu primeiro filho, já na segunda e no terceiro eu já estava mais leve, mais light, estava sabendo que eu precisava de ajuda. Então, a mulher precisa cuidar de si. Então, falta de desejo tem a ver, sim, com falta de tempo. Mas, como a mulher precisa de cuidar-se também, ela precisa de ter a humildade, a tranquilidade de pedir ajuda, gente. Nós não somos mulheres maravilha. Então, para reacender, como fazer para reacender o desejo? A mulher precisa de ter ajuda, de ter apoio, inclusive dos parceiros, é lógico. E hoje eu vejo com muito bons olhos que os homens hoje ajudam, então as tarefas de casa são divididas e isso é muito bom. Por quê? Eleva a autoestima da mulher, a mulher se sente acolhida, ela pode então cuidar de si,
e ela pode então relaxar e começar novamente a pensar em sexo, a pensar em como se dedicar ao marido, ao parceiro, como que a mulher pode dar umas escapadas para poder reavivar a chama do desejo. E os parceiros, então, precisam de dar atenção, participar mais, e porque esse trabalho com a criança que chega envolve a família toda. A família vai criando laços e isso é muito bom porque aquele bebê não fica somente debaixo das asas da mãe, por exemplo, mas ele é o irmão, é o sobrinho, é o neto. Então, gente, para as mulheres que se queixam dessa queda do desejo sexual, peguem um tempo para si também. Peguem um tempo para vocês mesmas, porque isso vai te ajudar a reavivar a sua sexualidade. Então, vamos ver aqui algumas perguntas também. Bom, uma pergunta que já está parcialmente explicada é: como não usar o sexo como moeda de recompensa por bom comportamento do marido? A gente já falou um pouquinho disso aqui. Então, gente, a sexualidade, o desejo sexual, culturalmente falando, é mais comum ouvir-se dizer: nossa, mas ele tem muito desejo sexual, a mulher nem tanto. Existem famílias, existem pessoas que ensinam para os filhos isso, que o desejo sexual do homem é mais forte, que a mulher nem precisa tanto de sexo. É uma opinião, é um conceito totalmente retrógrado, gente. Nós estamos no século XXI e as pesquisas estão aí para nos mostrar que sexualidade é biológico, desejo é biológico, pertence a todos os gêneros, assim como eu tenho sede, assim como nós temos sede, nós temos necessidade de nos alimentar, nós temos sono, nós temos necessidade de sexo. A pessoa que fecha a sua sexualidade em qualquer momento da vida, seja mais jovem, seja mais idosa, ela está restringindo uma fonte de energia vital. Então, mulheres, não usem o sexo como moeda de troca, moeda de recompensa ou de punição. Sexo é vida. Saibam que a sexualidade ela é tão boa para o parceiro como para a parceira. A sexualidade é vital, gente. E não dá para colocar homem precisa mais de sexo do que mulher. Nós não precisamos. Então quando nós estamos com nossos bebês, estamos felizes da vida, estamos amamentando. Aquele bebê está crescendo e a família está fluindo, está todo mundo feliz. Não dá para esquecer a sua sexualidade, mulher. Invista na sua sexualidade. Peça ajuda para uma rede de apoio, seja avó, seja tia, seja madrinha, mas cuide de você, porque, vou dar um exemplo bem rápido, porque você, mulher, não é dona desse filho, o filho nasce de você. O Khalil Gibran, um poeta, ele diz algo muito interessante: vossos filhos não são vossos filhos,
Eles nascem de você, mas eles são filhos do mundo. Então, vejam, sabe uma coisa que as pessoas falam e que é importante refletir? Os filhos, quando crescem, saem de casa. Por quê? Assim como nós saímos da casa de nossos pais, nossos filhos também vão sair de casa. E aí, clareando um pouquinho e entrando mais a fundo nessa dinâmica do casal, o casal começa os dois. Aquela paixão, aquele chamego. Alguns resolvem, não, ter filho agora não. Ou alguns resolvem também, não vamos ter filho, não queremos filhos. Mas o casal inicialmente começa sozinho. Depois o casal se abre para a chegada dos filhos. E aí o casal tem 1, 2, 3, né? Hoje em dia as pessoas têm 4 filhos, ou no máximo, raras famílias têm mais do que isso. Estou falando dos casais que mais na faixa de 30, 40 anos, que antigamente se tinha mais filhos, não havia anticoncepcional. Então, assim, muitas mulheres, digamos, da minha família, às vezes tinham um filho a cada ano, a cada 2 anos. Tá, mas estou falando da mulher moderna, mulher que trabalha, que estuda, que tem obrigações sociais, que tem uma rede de relações. Então, essa mulher, ela precisa de cuidar-se, mas precisa cuidar do parceiro também. Por quê? Os filhos um dia batem asas. Graças a Deus, eu tenho 3 filhos, e eles, 2 filhos e uma filha, e já casados e construindo a sua própria família. Então, tudo na vida é evolução. Então, se você, mulher, em função dos filhos que chegaram, e não é só o bebê que chega que às vezes complica, afasta a vida do casal, não. Às vezes, quando os filhos também estão na adolescência, o casal fica tão preocupado com as questões dos jovens que de repente esquecem de si. Minha mensagem para vocês hoje é: em qualquer situação, em qualquer idade da vida, o casal precisa se relacionar sexualmente. O casal precisa mostrar para os filhos, sejam eles adolescentes ou mais velhos, que existe casal ali. Muitas mulheres no meu consultório, cujas famílias, os pais, né, não tinham chamego, não se percebia que tinha um afeto e uma sexualidade ali vibrante, as mulheres, porque essas coisas a gente não precisa falar, os filhos percebem. As mulheres, elas também não aprenderam pela vivência ou não observaram, porque isso é intuitivo. As mulheres não perceberam que os pais tinham chamego, tinham sexualidade, e às vezes elas passam pela vida, tem ali, comparecem, digamos, às vezes para satisfazer os maridos, mas elas não têm esse desejo sexual. Então, eu quero incitar a vocês, mulheres que estão tendo filhos ou tiveram, que cuidem de sua vida sexual. Vamos ver, mais uma pergunta aqui. Uma seguidora me pergunta: estar fora do peso, com o corpo após parto, atrapalha? Deixa eu repetir. Estar fora do peso, no corpo pós-parto, atrapalha transar? Olha, atrapalha se você começar a ficar encucada com isso. Porque o que acontece? A mídia, gente, prega que nós mulheres temos que ter aquele manequim que a mídia fala que é bom, então as mulheres têm que voltar
quando tem bebê, tem que voltar rapidinho para o peso de antes da gravidez. Isso, cada caso é um caso. Existem mulheres que têm mais facilidade de voltar ao próprio peso antes da gravidez, né? Que tinham antes da gravidez. E outras têm mais dificuldade, só que a oscilação do peso, que é uma coisa normal na vida de cada um de nós, não deve impedir a vivência da sexualidade, gente. E isso eu percebo que está muito mais na cabeça das mulheres do que na cabeça dos homens. Alguns clientes me falam, nossa, ela é tão fissurada, ela é tão preocupada com o corpo que ela nem relaxa quando está comigo. E isso, gente, não é legal, porque vai minando e a mulher vai adiando o desenvolvimento da sua sexualidade. Bom, essas perguntas estão sempre rondando por aí. Veja essa. Não fiquei satisfeita com meu corpo após a gravidez. Por isso, eu não me sinto à vontade com meu marido na cama. Como relaxar? Interessante que é uma pergunta seguida da outra, mas é a mesma tendência. Então, como relaxar? Não fiquei satisfeita com meu corpo após a gravidez. Por isso, eu não me sinto à vontade com meu marido na cama. Como relaxar? Como relaxar? Simples, relaxando. Quando você estiver com seu parceiro, e é muito importante que o casal experimente escapar daquela rotina, né? E é uma rotina, às vezes, assim, tensa, porque, digamos, o casal que tem filhos, que está tendo um bebê, que teve recente, mas tem filhos adolescentes, a mulher precisa se dividir. Então, mesmo com a estrutura familiar que for, o casal que quer chamego, que quer ficar um com o outro, vai descobrir, e essa é uma tarefa que eu estou querendo incentivar vocês a fazer, vai descobrir modos de dar uma escapulida. Porque esses bebês e essas crianças não estão acordados 24 horas por dia. Vocês vão de convir comigo isso, não é mesmo? Então, relaxar. E eu gosto de falar com meus clientes o seguinte: lembrem-se como é que a relação começou. O que te encantou no parceiro ou na parceira? Foi um olhar, foi o charme, foi as conversas, digamos, as conversas apimentadas. O que te encantou? O que te encantou nessa pessoa que hoje é seu parceiro ou sua parceira? Porque os casais vão deixando a rotina invadir a privacidade deles, de tal modo que, às vezes, o casal diz para mim: nossa, a gente transou a última vez tem um mês. Aí eu penso, mas por quê? Não rolou desejo? Vocês não tiveram vontade? Muitas vezes as mulheres assumem isso. Não, ele até que quis, mas eu não estou tão bem. Quando eu voltar a fazer atividade física, quando eu me sentir melhor, quando eu me sentir mais querida, mais agradável, mais atraente, eu vou voltar a ter relação. Só que isso é uma danada de uma desculpa, porque quanto menos sexualidade, a vagina é um músculo. Quanto menos você exercitar a sua vagina, falando no sentido biológico, quanto menos você exercitar,
mais flácida você vai ficar, o desejo vai virar um risco na água. E aí, o que acontece? Quando o desejo num casal, em qualquer idade, mas de modo especial quando está cheio de filhos, quando o desejo vai minando, o casal vai se afastando, se afastando, se afastando, daqui a pouco vira irmãos. E irmãos, eu costumo dizer o seguinte: irmão é irmão, parceiro e parceira é outra coisa. Se você ficar só naquela questão do afeto, do amorzinho e não tiver o contato físico, gente, o contato físico, ele é primordial. E é muito, os casais que eu recebo na clínica, ou a mulher que vai para terapia a pedido do marido, ou o marido que vai para terapia a pedido da esposa, eles relatam, quando existe esse desnível do desejo sexual, eles relatam, um ou outro, aí não tem gênero, eles relatam a tristeza que é, a sensação de abandono que é. Por quê? A sexualidade, nós podemos dizer que a sexualidade é um tipo, né, a relação sexual é um tipo de nutrição emocional. Aquilo que a gente fala, né, as pessoas se dão mesmo, né? A pessoa se dá uma à outra. E quando os casais, a mulher principalmente, por qualquer motivo, ela começa a se afastar, ou por questões próprias dela, de não aceitação do que o corpo tá menos agradável, menos atraente, que a mulher aumentou um pouco as medidas, mas isso, gente, não tira a possibilidade da sexualidade revitalizar esse casal. Uma outra pergunta. Meu marido não me ajuda com as coisas de casa e dos filhos e acaba então descontando e deixando de fazer sexo. Como conciliar problemas conjugais e sexo? Gente, a questão é o seguinte. Se você não fizer por onde voltar esse aconchego, o afastamento ele pode vir a ser fatal. E a questão é o seguinte: se o casal não estiver conseguindo conversar, dialogar, entrar num acordo, o casal pode pedir ajuda de um profissional. Porque muitas vezes, um ou outro, o homem ou a mulher, eles descontam no outro aquela falta de afeto, a falta de companheirismo. E o terapeuta, ele vai tentar visualizar com uma certa imparcialidade para ver o que está acontecendo naquele casal que, digamos, se entendia muito bem e atualmente não se entende mais, para que o casal volte a se revitalizar. Porque, gente, não existe nada mais triste do que um casal que se cuidava tanto, que se queria tanto, de repente deixar esfriar. Então, quando o casal não estiver conseguindo dialogar, busquem ajuda. Tentem ter a humildade de buscar ajuda, porque é uma coisa transitória
E pedir ajuda já é meio caminho andado para vocês encontrarem um novo caminho. Então, vamos lá. Olha, uma outra pergunta interessante. Como me energizar no dia a dia para o sexo com meu marido? Olha, começando a cuidar de si mesma. Tire um tempo para você. Volte à sua atividade física. Tenha contato com seu corpo, porque a mulher fica tão encantada com o próprio filho que é uma tendência natural. Eu me lembro, quando eu tive meus filhos também, eu ficava tão encantada e eu me lembro que eu recebi uma visita no meu primeiro filho. Eu recebi uma visita de uma que eu estudei em colégio de freira, então essa freira foi me fazer uma visita. E ela chegou em casa muito animada e muito efusiva e falando alto. E eu me lembro que eu falei assim para ela: cuidado, ele está dormindo, ele está dormindo. Então, assim, é natural. Quem é mulher e quem já teve filhos sabe que essa coisa pega a gente mesmo. Só que o filho precisa de. Isso é importante dizer. O filho precisa de conviver com outras pessoas. Então, não é aquela questão de entregar o filho para quem for, para babá e tudo mais, e tirar a sua responsabilidade. Não. É voltar a viver a vida que você tinha antes. É lógico que quando a gente tem filho, filho é para a vida inteira. Então, em geral, as mães consideram os filhos minhas crianças, né? Eu não chamo exatamente meus filhos de crianças, mas são filhos, filhos e filhos. Pronto, não importa a idade que tenha, a preocupação, o cuidado, o afeto é algo presente. Mas, mãe, o que você pode fazer? Comece a se cuidar. Reinvista na sua atividade física, se cuide mais, se produza, invente situações para sair com seu marido, invente algo, gente, que é muito importante, é surpreender o parceiro. Aliás, isso serve da mulher para o homem, do homem para a mulher, não importa o gênero aí dos cônjuges. Essa questão de apimentar a relação, de surpreender o parceiro, fazer algo diferente, né? E uma pergunta que vem sempre é: como ser criativo na cama? Tentem sair do lugar comum. O que é isso? Né? Uma cliente veio para mim o ano passado e me disse o seguinte: meu marido me disse que a nossa relação está péssima, que está um arroz e feijão e que eu não inovo e tudo mais. Gente, tem que inovar. Já pensaram se a gente comesse todo santo dia? Não que não seja gostoso, eu gosto e a família toda gosta. Arroz com feijão, não. Tem que apimentar, tem que ter aquele gostinho a mais. A mulher, o tema nosso é a mulher, né, que diminui o desejo. A mulher precisa saber apimentar a relação, sabe? Aquele recadinho, hoje nós temos o WhatsApp, né? Aquele recadinho apimentado no WhatsApp, aquele olhar. Porque, vejam, principalmente hoje, gente, no meu tempo não era assim, a liberdade sexual, quer dizer, nós não tínhamos liberdade sexual, né? Os casais da minha época, né? Dos anos aí 70. Não é saudosismo, não tem saudade nenhuma, mas era o que se fazia na época. Então, os casais hoje têm uma liberdade sexual desde o namoro, desde o começo da relação.
Então, o que acontece que esse casal, a partir de um certo momento na vida, o casal vai broxando, mesmo casais de 40 anos, 50 anos. Não, gente, tem que revitalizar. Precisamos reacender a chama do relacionamento. Por quê? Pensem comigo. Os casais que têm uma sexualidade forte, têm uma sexualidade mais vibrante, eles desculpam mais as pequenas imperfeições um do outro. Pense naquele caso que eu falei, que a minha cliente falou sobre a amiga que põe uma lista lá em algum lugar no quarto e vê e tenta ver se a pessoa, se o parceiro cumpriu aquelas expectativas. Não, gente. As pessoas precisam, todos nós precisamos de sexo, porque sexo abre a nossa mente, porque o sexo nos leva a experiências intensas conosco mesmo, com mesmas e com os parceiros. Por quê? O que acontece? Se a mulher vai se fechando, 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 vai se afastando do sexo, culturalmente, principalmente no Brasil, se diz que os homens pensam mais em sexo do que a mulher, do que as mulheres. Se bem que isso está mudando muito, e pesquisas, né, da Faculdade de Medicina, onde eu fiz meu curso de especialização na USP, São Paulo, tem muitas pesquisas que apontam que também a mulher hoje pensa muito em sexo. Mas vamos pensar naquela grande maioria que tem as pessoas, que tem aquela grande maioria das mulheres que tiveram uma uma educação muito rígida. Às vezes a mulher, estou vendo a Camila ali, olá, Camila. A Camila está dizendo, sexo nos leva à entrega relacional. É isso aí. Então, sexo é a maior forma de doação que uma pessoa pode dar para outra. É dar mesmo. A pessoa pode dar para outra, porque eu posso me dar ao meu parceiro e o parceiro pode se dar a mim. Então, gente, é o maior pecado, é a maior injustiça o casal deixar que a sexualidade vai minando a relação deles. Porque o casal que começa junto, depois se abre para os filhos, vai um dia ficar os dois sozinhos, assim como eu e meu parceiro estamos, né? Nós recebemos os filhos, a vida é muito boa, nos fins de semana vou receber o casal de filhos, o filho e a nora de Brasília, tem meu filho que mora aqui na minha cidade, tem a filha que mora em São Paulo. Então, é o seguinte, gente, é uma festa, a família é a coisa melhor que tem. E eu, então, que venho de uma família de 10 irmãos, cultivar a minha família e 3 filhos é a coisa melhor que tem. Mas, vamos voltar para o nosso tema. Deixar a sexualidade de lado por conta dos filhos, deixar a sexualidade de lado por conta, por conta do trabalho é a maior injustiça que os casais se fazem. Por quê? Sexualidade é vida. E um recado para mulheres, mesmo que não tenham parceiro, no momento, sexualidade é vida. E nós podemos também e devemos desenvolver o nosso autoerotismo, porque do autoerotismo depois decorre aquele erotismo que você pode compartilhar com o parceiro.
Então, gente, essa ideia de dizer que não tenho mais apetite sexual porque tive filhos, gente, é balela. E é muito importante que a mulher, que os casais invistam na própria sexualidade, porque um dia os filhos vão embora e o casal vai se ver novamente